Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 9 de julho de 2025. Nós vamos trazer hoje mais um tema referente ao poder que nós temos e que muitas vezes não fazemos uso ou não conhecemos esse poder e entregamos esse poder aos outros. O único poder real é o da fonte. Este poder da fonte, ele é transmitido, ele é passado para todas as sementes estelares, para todas as centelhas de luz divina criadas nesta fonte. Nós somos criados na fonte. Nós somos também um espírito, um átomo semente. Como já dissemos aqui tantas vezes, uma mônada que se divide em partes, porque nós somos, na verdade, este átomo semente, que é uma consciência. Tudo que está na fonte está em nós. Por isso, o que está no todo está na parte, e o que está na parte está no todo. Este poder divino é um poder inato, porque nós somos os prepostos do Criador. Quando se fala aqui em um Deus Criador, levamos em conta que é uma consciência criadora, é a própria fonte. E nós saímos como pulsos desta consciência que se espalham pelo cosmo infinito. Se toda a criação ela precisa da luz e da sombra, porque a luz cria com a matéria escura, que é a matéria-prima da criação. Só que o toque final é sempre o da luz. É como se fosse fazer um vaso de cerâmica, não importa o formato, o tamanho. Ele é sempre feito da cerâmica, do barro, mas o toque final, a forma e a cor, o acabamento, é sempre da mão daquele que cria. Nós temos o poder da criação, podemos fazer as experiências que quisermos, mas o único poder final que dá a finalização, que dá o toque final, é o poder da fonte. Por isso, a luz sempre vence. Por mais que as trevas dominem alguns períodos, alguns momentos de qualquer coisa, o final é sempre o acabamento da luz. Precisamos compreender isso para entender o que está se passando com o nosso planeta, a Terra, e esta humanidade que aqui está agora. Quando falamos em transição planetária, em ascensão das almas, nós estamos falando deste toque final, deste acabamento desta obra-prima. Não importa o percurso e o transcurso e os acontecimentos que o planeta e a sua humanidade passaram todos esses tempos, esses milênios. O que importa é que agora quem vai dar o toque final é a luz, é o poder da fonte. É como numa sala de aula, quando o aluno é submetido a uma série de aprendizados e depois passa pelas provas, quem vai dar a nota através da avaliação individual ou do coletivo, do grupo, é sempre o professor ou a professora, aquele que deu os recursos e o ensinamento, vai fazer a avaliação. Como está o seu aluno? Nós vamos agora entrar num tempo que a humanidade vai ser colocada na última prova, na última avaliação, e ver quem é que está pronto para ascensionar para um patamar mais elevado de consciência. Nós vemos hoje aquela energia que nós chamamos de sombra ou não-luz se debatendo para permanecer aqui neste planeta, porque a sombra só existe quando há um obstáculo entre ela e o ponto que ilumina, que nós chamamos de luz.
Tirando-se o obstáculo, a luz toma conta e a sombra se desfaz. Então as sombras aqui na Terra colocaram obstáculos o tempo todo. É uma necessidade de sobrevivência, obviamente. E quando falamos aqui das trevas, falamos de consciências que ainda se comprazem naquilo que não é luz, que não é legítimo da fonte. Pois a fonte sempre é luz. A fonte jamais emite sombras. Ela é a luz pura, a luz cristalina, é a luz divina. Essa luz, quando se espalha, ela encontra então assim a matéria escura para cocriar, elaborar, criar formas. Não somente formas físicas, também formas de vida, formas de consciência. Eventualmente, alguma consciência que estava na luz, ela descamba para o lado sombrio, porque são experiências. Em algum momento, toda a consciência é tentada a experienciar aquilo que não é da luz, pois a dualidade existe em todas as dimensões. Existem regras, existem normas da criação, mas existe sempre o livre-arbítrio das consciências. As consciências são livres para escolher o experimento e o caminho que quer seguir, mas um dia, as consciências precisam voltar para a luz, porque da luz elas vieram. Nós estamos passando agora o momento final do nosso planeta e é uma experiência impressionante. Todas as almas encarnadas na Terra agora estão passando pela fase final de um ciclo planetário. Mas isso não significa que seja o final de um ciclo de evolução da própria alma, porque a alma está aqui neste momento, mas ela pode não fazer a sua parte e não completar o ciclo individual e ficar pendente. Por isso muitas almas precisam de um outro planeta, ainda de provas e expiações, uma outra escola que ainda ensine as lições não aprendidas aqui. O poder real que cada um de nós tem, ele vem da fonte. E assim é porque, senão o bem poderia não vencer no final. E nós sabemos que no final sempre o bem vence, porque é assim que determina as leis naturais. Mesmo que as trevas que vieram para esse planeta fugiram de outros mundos nos últimos milênios, por centenas de milhares de anos, aqui elas se estabeleceram e acharam que, por ser um planeta pouco primitivo, elas poderiam dominar, ser os senhores deste lugar. É uma ilusão, porque no fundo, todas as consciências sabem que isso não é possível. Mas essa ilusão tomou conta, embotou ainda mais essas consciências mais escuras, sem luz, e fez com que elas se autoproclamassem os senhores do planeta Terra e desta humanidade. E assim se passaram centenas de milhares de anos, mas há sempre um propósito maior, que é o propósito de quem cria os mundos. E esse propósito é a evolução deste planeta e desta humanidade. Vamos ver agora nos próximos meses e próximos anos, um tempo mais ou menos curto, o embate final e a queda de braço nessa disputa. Embora sabemos quem é que vai vencer, o tabuleiro ainda tem algumas peças e o jogo ainda não terminou. Quem está dando sustentação para as forças trevosas permanecerem mais um tempo aqui
neste planeta são as próprias pessoas que vibram no medo, na raiva, na dor, no sofrimento, na desesperança. Ao invés de fazer a força para o lado da luz, de vez em quando pendem para o lado das sombras e dão aquela força necessária para que elas se mantenham por mais um tempo. Se assim não fosse, nós teríamos já feito essa fase final de transição que mais ou menos a curva, como se diz, é até 2030, podia ter sido feito lá em 2010 no máximo. Então nós estamos 20, 30 anos atrasados na finalização desta etapa, não por causa da força das trevas, mas por causa da força que nós demos a elas, o alimento energético que elas precisam. As narrativas que são utilizadas ainda é a munição que lhes resta. A Agenda 2030, tão propalada por este governo oculto, porque é um tipo de governo que governa a humanidade sem ter limites de país, de estado, de municípios, enfim. É um comando que está enraizado em todo o planeta, em todos os lugares, e que eles sempre governaram de uma forma paralela às leis de cada nação, de cada povo. Elas nunca respeitaram as regras do jogo, porque elas achavam que senhores do planeta podiam fazer o que bem entendesse. Todos os conflitos, todas as batalhas, todas as confusões e todos os problemas financeiros, problemas de saúde pública, problemas de produção, aonde quer que se pense, eles estavam entranhados lá dentro, com comandos invisíveis, mas decidindo a vida da humanidade da Terra. Nós vamos ver isso dentro de muito pouco tempo. O quão sórdido era esta mania de manipulação e colocaram todos nós num balaio, como se todos os gatos fossem pardos. Estavam tão tranquilos nesta dominação que a certeza que eles tinham era que jamais perderiam o poder de comando. Existia um poder paralelo de entidades extrafísicas que forneciam as orientações, porque também existia uma ciência oculta através dessas entidades que nada mais eram que anjos caídos e tinham esse poder de conhecimento. Mas quando o Senhor disse basta, chega, o recreio acabou, todo mundo volta para a sala de aula, a limpeza do planeta Terra começou pela cabeça da pirâmide, pelo topo da pirâmide, como sempre dizemos, retirando essas entidades extrafísicas que davam o suporte para os encarnados aqui, que tinham esse comando. Nós colocamos isso durante anos, 2016, 2017 em diante, mais ou menos um cronograma dessa limpeza. E também falamos quando essa limpeza praticamente terminou, iniciou-se então a limpeza na crosta, o nosso quintal, como foi dito tantas vezes. E agora essa limpeza está sendo feita nos últimos remanescentes, que são os encarnados, os legítimos representantes deste poder trevoso que dominou esse planeta por tanto tempo. Eles sempre acreditaram nesse poder
que é ilusório. Mas ele serviu por um tempo. Porque eles não têm o poder real da fonte, eles têm o poder de manipulação apenas. E toda manipulação ela pode prevalecer por um tempo, mas não por tanto tempo. Não indefinidamente. Apenas determinado tempo. E esse tempo terminou. Apesar do barulho e da ameaça que se vê no dia a dia, nada vai funcionar se não está alinhado no poder da fonte, o poder da luz. É nisso que nós temos que entender e compreender, porque se nós damos o poder a eles, retarda mais um pouco. Às vezes eu vejo pessoas reclamando que tudo está piorando, que as coisas não têm mais solução, que as coisas estão indo de mal a pior. Mas é essa força que eles precisam. Que nós que temos a vontade e o desejo de ver a luz prevalecer, estamos nos entregando, jogando a toalha, como se diz, dando o poder que ainda eles precisam para resistir mais um pouquinho. Ah, porque falam e não acontece nada. Mas e você está fazendo o quê? Você está pelo menos alinhado com a luz, segurando essa força iluminada da luz para ganhar essa queda de braço final? Reclamar que os outros não fazem? Que alguém tem que fazer? E você está fazendo o quê? Peso em cima da terra? O teu poder vem da fonte, use esse poder, é a tua arma. E esta é uma arma invencível. Porque nada e ninguém vence a luz, nada e ninguém vence esse poder que emana da fonte. Se as trevas tiveram poderes por tanto tempo, é porque nós não soubemos utilizar o nosso poder. O poder da força positiva, o poder que nos foi dado antes de vir para esse planeta Terra. Quantas vezes foi dito aqui, nada que a treva tente daqui para diante, e olha que isso já faz alguns anos, pelo menos uns 4, 5, 6 anos que estamos dizendo isso, nada que eles tentem vai dar certo, mas eles têm uma arma poderosa que é a mídia, comprada, paga regiamente para desinformar e também para passar as falsas narrativas. Quantas vezes foi dito aqui, se você quer assistir a mídia, principalmente a televisiva, que é realmente o anticristo do planeta, Terra é a televisão, que foi colocada dentro de todas as casas do planeta inteiro. É como uma câmera que filma tudo, grava tudo, dentro de cada casa, para passar o dia inteiro a desinformação, criar narrativas. Se você se deixa levar por isso, paciência, vai fazer o quê? Nós não temos mais o que dizer além disso. Use o teu poder, assuma o teu poder, não entregue o teu poder para ninguém. Quantas vezes foi falado isso? Agora hoje vem mais uma aula de poder. O poder real é o da fonte, só da fonte. O que mais temos que dizer? Ah, mas as coisas vão piorar. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É o que eles dizem que quer que aconteça para você acreditar e dar força. Não vai acontecer nada. O sistema vai se autodestruir de dentro para fora, como uma maçã que apodrece o miolo e a casca parece boa. Quando aparecer na casca não tem mais nada. Você foi. Como se dizia antigamente, tá carunchado. O caruncho comeu. Sobrou a casca, como um cupim zero. Quando come uma parede, sobra só tinta. A madeira se foi. Qualquer empuradinha é uma casca leve, como uma casquinha de ovo. O sistema se autodestruirá de dentro para fora e não vai ter ninguém que vai vir aqui
com força, com armas, porque tudo é energia, tudo é luz. A luz que está chegando, ela é tão poderosa que ela vai simplesmente desfazer toda e qualquer ausência de luz, qualquer sombra. Nenhuma tentativa das sombras vai surtir efeito desejado por eles. Nenhuma. Podem anunciar a desgraça que quiserem. Uma hora é um asteroide que vai colidir com a Terra, uma hora é um país que vai invadir o outro, uma hora é um governo que implantou um sistema duro sobre a sua população, uma hora é uma crise econômica, uma hora é não sei o quê, uma crise na saúde, uma hora é o que for negativo, nada vai funcionar. Nada não passa de narrativa. Aliás, a única ferramenta utilizada ainda é as falsas narrativas. Não há mais nada, nenhuma chance. Ou será que não tem dono esse planeta? Será que não tem um criador maior que tudo cria, que é a fonte, que é a luz? Ou nós acreditamos na luz, ou então vamos pendurar a chuteira, como se diz, e partir para uma nova escola aprender tudo de novo. Nós não temos mais muita alternativa também. Se nós viemos da luz, nós somos luz. Por que o medo do escuro? Por que o medo das trevas? Por que a dúvida? Porque foi implantado isso tudo ao longo dos milênios para que se criasse uma geração medrosa, desconhecedora do seu poder real. Muitas notícias têm vindo agora essas últimas semanas, e eu tenho visto pouco porque eu não tenho tempo, mas alguns canais, bons canais. Há uma sincronicidade de informações. É claro que se a gente vai olhar canais paraquedistas, que só têm o interesse em visualizações, em falsas narrativas, que se comprazem mais em disseminar medo do que informação, então vai confundir a cabeça das pessoas. Mas os bons canais, aqueles que realmente informam, sem muito interesse, eles têm uma sincronicidade muito grande, porque a informação ela pode ser dita de várias maneiras, mas a essência sempre é mais ou menos a mesma. Porque o recado é o mesmo. A informação é a mesma. Não há como divergir da essência. O grande problema é a confusão criada de propósito. Porque existe ainda um poder. Por mais algum tempinho. Pouco, mas ainda tem. Um poder que teima em persistir porque nós podemos estar dando fôlego. Como aquele foguinho que se continua colocando lenha vai queimar por mais um tempo. Então você tem esse poder. Ele é inato. Ninguém pode tirar esse poder de você. Mas você precisa alimentar esse poder, exercer esse poder. Os controladores espalham a ilusão para que você não saiba a verdade. Então você perde o teu poder porque você acredita na ilusão que é espalhada de propósito. Eu diria que hoje o grande problema das pessoas despertas é ainda a ilusão. Se iludem facilmente. Então se dizem despertas, mas se iludem. Se você dá permissão para a ilusão, você não está desperto. Quem está desperto não se ilude mais com nada. Não pode ser enganado. A dúvida, o medo. Por que isso? Se você é desperto, você já tem a informação,
Você já tem a informação que a luz venceu? Não há mais como voltar atrás. Falta ainda ver a definição. Você está assistindo um videotape de ontem, o jogo acabou ontem. O resultado não vai mudar. Mas alguém precisa dizer para você que o jogo acabou ontem. Não é ao vivo e a cores. E o resultado já foi positivo. Você não sabe quanto foi o resultado, mas saiba que é positivo. As forças das trevas não terão nenhuma chance a não ser retornar para a luz. É claro que muitas não vão querer voltar para a luz agora. Vão continuar mais um tempo na escuridão, porque elas gostam. Por isso são trevas. Então terão ainda planetas condizentes com a frequência. Mas quantas trevas já foram para a luz aqui nesse planeta? Aí alguém pede sempre, já respondi isso muitas vezes, por que que Deus permitiu que as trevas tomassem conta do planeta Terra? Porque as trevas precisam se iluminar. E o planeta Terra é um planeta de luz, é um planeta feminino, amoroso. A frequência da Terra é a frequência de uma mãe amorosa. Por isso foi permitido que viessem, porque sentindo esse calor, esse aconchego do amor feminino, muitas trevas amoleceram a dureza da sua crosta, da sua capa resistente, e se entregaram para a luz. Nós vamos ver agora, neste final de ciclo, dentro de um ano, 2, ou 3, ou 4, mas até antes de 2030, nós vamos ver quanta coisa vai mudar aqui. Quantas pessoas que hoje, analisando, claro que nós não temos como analisar a consciência daquelas almas encarnadas, mas certas personalidades que aparentemente agem nas trevas, conhecidas porque são públicas, nós vamos ver que eles vão mudar de lado. Nem que seja para pedir clemência, mas já é uma decisão de mudança. Na tentativa de se redimirem um pouco do mal que fizeram, vão tentar cooperar com a luz. É aquela alma que, nos descontos do jogo, depois dos 45 minutos finais, decide mudar o jogo. Não, eu não quero mais a sombra. Agora eu quero mudar. Porque chegou no ponto máximo de resistência. Então, retornar para a luz é uma chance. Talvez a última neste planeta. Depois terá outras oportunidades, outros mundos. Sim, sempre vai ter. O despertar dissolve os recursos de controle das trevas. Então você está agora na posição de vencedor, mas saiba usar esse teu poder para vencer o final da batalha. O despertar dissolve todos os recursos de controle das trevas. Tem coisa mais fantástica que isso? Você não precisa lutar, você não precisa de um salvador da pátria, você precisa apenas despertar. Então você dissolve o poder que as trevas tinham sobre você e sobre os outros. É muito mais fácil do que você pensava. Basta despertar. Mas despertar de verdade. Compreender. Despertar é compreender, entender, ver as coisas de uma forma clara. As trevas se alimentam dos teus medos e da distração coletiva.
Se nós tivéssemos realmente um entendimento, se nós fôssemos de fato despertos numa grande massa, nós teríamos já mudado esse panorama lá por volta de 2000. Estamos um pouco atrasados porque o medo, e olha que as trevas são mestres em criar situações que criam medo coletivo. E eles fizeram isso o tempo todo, mas a partir de 2000, temos lá o exemplo. Aquele fatídico exemplo do 911, vocês sabem qual que é? Lá no ano 2001, criaram uma narrativa para criar pânico, medo no mundo inteiro. Depois vieram outros fatores, outras narrativas. E nós temos ali, basta olhar para trás, esses últimos 25 anos, quantas narrativas para criar medo, pavor, pânico e insegurança na humanidade. Porque é o combustível deles. Agora eles já não escondem mais nada. Agora o negócio é jogar as cartas na mesa virada para cima. Ninguém mais tem dúvida da carta que o outro possui. Porque o jogo está finalizando. Eles não têm mais alternativas. O medo está diminuindo, a distração está diminuindo e a gasolina está acabando no tanque. Que beleza. Nada mais funciona na velha agenda. A famosa Agenda 2030 foi para as cucuia, como se diz. Ou então, no outro ditado popular, a vaca foi pro brejo. Acabou. Não tem mais. Não tem mais. A mídia ainda é o papagaio da vida. Repete, 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 sem saber o que está dizendo. Porque você paga para isso. Mas não tem mais nenhuma solução. É como se diz, a fera está acuada, ela não tem mais o que fazer. Ou ela morre ou ela ataca. O último momento. Os estertores da morte, como se diz. É o último fôlego. Mas está acabando. E já sabemos quem vai ganhar, porque a luz sempre vence. Não é nem preciso dizer aqui. Nada mais funciona na velha agenda, porque tudo que é jogado no ventilador desaparece. Tenta uma coisa e não dá certo, tenta outra não dá certo. Então é o seguinte, uma vez por todas eu vou dizer aqui para vocês, parem de alimentar com o medo essas trevas. Você está prolongando a sobrevida deles. Nada que eles digam que vai acontecer, vai acontecer. Se é coisa escura, não vai acontecer. De uma vez por todas. O jogo, nos planos mais elevados, faz tempo que terminou. O resultado não vai mudar mais. Se sobrou alguma coisa, como já dissemos, sobrou as narrativas. Somente isso. Narrativas e narrativas. Sem pé, sem fundamento, sem cabeça. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de consciência já mais elevada percebe que nada passa de simples narrativas. A tentativa de continuar o jogo que já morreu, que já acabou. A massa crítica de consciência desperta já atingiu esse patamar de remover essas narrativas, esses fatos que poderiam ainda um dia acontecer. Não acontecerão mais. Tudo é energia e a energia já mudou. Se você vai colocar um prato de comida lá no forno elétrico para assar,
Você sabe que precisa de uma temperatura, mas essa temperatura não é mais possível atingir porque deu defeito no aparelho. Não vai assar o prato, a comida. Não tem o que fazer. Pode pegar o martelo e martelar tanto que quiser, o aparelho não vai funcionar. Não tem energia. Se não tem energia, não tem técnica. Não tem fórmula. A massa crítica de consciências despertas da Terra, da humanidade da Terra, já atingiu todos os níveis das mudanças necessárias e não tem mais o que fazer para as trevas sobreviverem. É uma questão de tempo, pouco tempo. Portanto, não vamos aqui dar importância para os choratéus da vida. Tem muita gente que se diz desperta e está ali choramingando pelos cantos porque vai acontecer, mas então você não está desperto. Será que precisa jogar um balde de água fria para você acordar? Ou será que precisa de um estalo forte? Um estrondo? Manter a frequência elevada é a única coisa que você pode fazer agora para ajudar no apressamento da finalização deste ciclo. E não venha com essa história que só vai acontecer daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, porque vai acontecer no tempo de cada consciência. Para mim vai acontecer agora. Se para você só daqui 1000 anos, então daqui 1000 anos você vai ter a ascensão. Ou daqui 1 milhão de anos, não tem problema. As consciências não estão todas no mesmo saco. Você vai quando você quiser. Se você quer daqui 1000 anos, fique à vontade. Vai ter tempo e ter lugar também. Manter a frequência elevada desmonta os últimos projetos das trevas. E é isso que nós temos que fazer. Nada mais que isso. E não precisa mover uma palha. Não precisa fazer um enfrentamento. É só manter a consciência elevada, a frequência elevada. E isso ninguém pode impedir. Podem nos calar, podem nos eliminar das redes, podem fazer o que quiserem, mas não vão calar a frequência e a consciência das pessoas. Isso é impossível, porque isso não pode ser manipulado quando a consciência se expande. E nada e ninguém que se compraz nas trevas vai suportar a luz que chega. Pois a luz é a frequência, a luz é consciência. Consciência é a alma. Não é matéria. É vibração. Alguém de vocês consegue manipular uma consciência? Uma frequência? De que jeito? Então, o que falta para acreditar? O que falta para se posicionar? Dizer não, a minha consciência é única. Não existe duas iguais. Existem frequências, sim, de consciências. Frequência mais elevada, mediana, mais baixa. Mas igual, não existem duas consciências. Então é você que é dono dessa consciência, porque você é esta consciência. Assuma o seu poder. O único poder real é o da fonte criadora. E você veio de lá. Você tem esse poder. Ou você assume esse poder, ou você entrega o seu poder e fica sem o poder. Quem não tem poder é uma marionete na mão alheia. Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.